Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação estar mais uma vez reunido aqui no canal Jailson HMTV para, junto, meus queridos irmãos, dar continuidade à nossa pequena palestra. E antes de nós dar continuidade e ler a escritura para essa palestra, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Jailson HMTV, dê o like, certo? Não se esqueça de dar o like, que é muito importante. E também aperte o sininho, porque cada vez que nós colocamos um vídeo novo, você recebe o aviso aí automaticamente que tem vídeo novo no canal, tá bom? E também compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, vizinhos, irmão de igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem. Vamos aqui para a escritura, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, eu só quero apenas ler o versículo 1 do capítulo 4 do Apocalipse, que diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouviu falar comigo e disse: Sube aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessa deve acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, tá certo? Então, e baseado nessa escritura, irmão, hoje nós queremos falar sobre o nosso tema hoje, da nossa pequena palestra, hoje é as 7 eras da igreja já passou. As 7 eras da igreja já passou. Agora, isso que eu estou falando aqui, irmão, esse tema, não está baseado em cima de uma pergunta. Eu estou fazendo uma afirmação. As 7 eras da igreja já passou. As 7 eras da igreja terminou. O profeta de Deus, o 7º anjo, faz uma pergunta sobre isso. E agora, qual é a nossa resposta? O profeta de Deus faz uma pergunta sobre esse acontecimento. E qual é a tua resposta? Porque, irmão, muitos não aceitam. Muitos não querem aceitar isso. Mas é uma realidade. É uma realidade. As 7 eras da igreja já passou, irmão. Aí você diz, mas irmão Jailson, que a era da igreja terminou, o que nós estamos fazendo aqui? O problema é que as pessoas, elas não receberam a revelação total. E por isso, por não receber a revelação total, elas estão em confusão. E outra coisa, irmão, o profeta faz uma declaração na mensagem da frente de trombeta que o sistema prende as pessoas. Então hoje na mensagem tem muitas pessoas presas no sistema nicolaíta. Aquele espírito nicolaíta, aquele espírito denominacional. Então as pessoas não conseguem, os pregadores do nosso tempo, não conseguem receber a revelação do dia, a palavra do dia, a mensagem do dia. Aí fica apenas no rudimento. Só no rudimento. Falando sobre batismo, Santa Ceia, Trindade. Trindade, batismo, Santa Ceia, mulher pregadora, vestido, saia, corte de cabelo. Só fala essas coisas porque eles criaram um sistema e esse sistema prendeu eles, aprisionou esse povo, esses pregadores. Então a revelação, eles não conseguem receber a revelação enquanto estiver preso nesse sistema que a Bíblia chama de sistema nicolaíta. É o mesmo espírito que estava lá fora, lá no Egito. Eles saíram do Egito, mas eles trouxeram essa bagagem denominacional, essa bagagem nicolaíta para dentro da mensagem e tem feito muitas pessoas se tornar prisioneiro. Mas eu estou afirmando que as 7 eras da igreja já passou, já terminou. Agora, o profeta de Deus, irmão, na mensagem O Lugar de Adoração Provido por Deus, pregado em 1965, parágrafo 186, ele faz uma pergunta. Aí eu te pergunto, qual vai ser a tua resposta depois que ele fazer essa pergunta? Veja só, mensagem o lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 186, o irmão Brana diz, o 7º anjo diz: agora, em que igreja você está? Vamos deixar isso aqui mais como é que diz, mais simples, mais claro. Em que era você está?
Qual é a era que você está? Aí você disse, não, irmão Jesus, nós aprendemos com o profeta que só tem 7 eras, eu acredito. Mas o profeta disse também que depois da 7ª era, depois que Laodicea terminar, vem a era da pedra de coroa. Vem a era da águia, a era da noiva, a era do rapto, a era da vinda. Essas eras é a plenitude, é a era da cobertura. É aquela parte da pirâmide que estava faltando encaixar na pedra. E isso acontece quando Laodiceia termina. Laodiceia, como plenitude do gentil, irmão, ela terminou no dia 28 de fevereiro de 1963. Veja, como plenitude, Romanos capítulo 11, verso 25. Agora, como o tempo do gentil, de Lucas 21, ela continua aí tanto na parte religiosa, como parte política. Tanto política religiosa, como política comum. Ela continua. E ela só vai terminar quando a noiva sair na última etapa do rapto. Mas Laodiceia, dentro de uma esfera espiritual, como plenitude gentil, Laodiceia terminou no dia 28 de fevereiro de 1963. E o profeta continua fazendo a pergunta. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Outra pergunta. 2 perguntas que ele faz. Em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente diga agora, você está em Laodiceia. Meu Jesus, olha aí. Olha o que o irmão Brana disse. Agora, em que era você está? Você está em uma denominação? Aí você diz, não, graças a Deus, irmão Jesus, que eu estou fora da denominação. Irmão, denominação é espírito. Dentro das igrejas da mensagem, pegou esse espírito denominacional. Dentro da igreja da mensagem, esse espírito de denominação entrou para muitas igrejas da mensagem. E o profeta continua. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente digo agora, você está em Laodiceia. Porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura. Quer dizer, irmão, quer dizer que em Laodiceia não tem Espírito Santo. Não, irmão. Porque o irmão Breno diz assim, porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura. Esta é a igreja do Deus vivo, com a manifestação das mesmas coisas que ele fez em seu dia e que estarão retornando aqui nesse dia, fazendo as mesmas coisas que ele disse que isso faria. Então, essa é a verdadeira igreja. Você entra nela pelo batismo espiritual. Então, não tem em Laodiceia, quem está em Laodiceia não tem batismo com o Espírito Santo. É por isso, irmão, você vê a maioria dos pastores, alguns pastores da mensagem, que começou pregando duro, hoje está afrouxando. Está afrouxando. Essa semana eu escutei um vídeo aqui do pastor, do pastor-chefe, aqui no meu estado, fizeram uma pergunta para ele sobre mulher botar botox, pintar. Ele disse, não, isso é normal. Isso é normal, irmão. Eles citam até a Bíblia, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, então devemos preparar o nosso corpo, o nosso tempo para receber. Rapaz, isso é uma vergonha, irmão. Isso mostra que não tem Espírito Santo. Isso mostra que não tem novo nascimento. Sabe por quê? Porque ele está em Laodiceia. E o irmão Breno continua. Não pode se unir por alguma outra coisa, mas sendo batizado pelo Espírito Santo em seu corpo. Muito, muito bem. É o único caminho provido por Deus que ele nos deixou para fazer. É ser batizado em seu corpo pelo seu Espírito. É o único caminho, irmão, que tem. Mas só que esse caminho está fora de Laodiceia. Você veja, o irmão Brana diz que entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia, no entre meio, foi aberta uma porta. No capítulo 4 de Apocalipse aparece uma porta, outra porta. Essa outra porta que aparece no capítulo 4 de Apocalipse, irmão, uma porta aberta, é aquela mesma que estava entre Laodiceia e Filadélfia, agora em outra etapa. Aqueles que conseguiram entrar nessa porta, aí ela fechou. Meu Deus, que coisa tremenda. Aí está, meus irmãos.
Aí está, aí está. Agora, irmão, agora você veja, você preste bem atenção o que o profeta perguntou: em que igreja você está? Que você estiver em denominação, você não está em Cristo. Deixa eu ler isso aqui novamente, que isso aqui é muito profundo, irmão. Olha aqui. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente digo agora, você está em Laodiceia. Mas a noiva de Cristo, ela não está em Laodiceia. A noiva de Cristo está fora de Laodiceia. E eu vou te provar isso pelas mensagens do profeta. Agora, vamos aqui mais adiante aqui, irmão. Vamos aqui mais adiante. Agora, isso aqui é muito importante que eu quero falar aqui. Ó. Você sabe, irmão, você sabe qual foi o propósito das eras da igreja? O propósito das eras da igreja? A gente sabe que entre os 3 anos e meio e os outros 3 anos e meio, no entre e meio, Deus colocou 7 eras de igreja. Para cumprir Romanos 11, 25. Aquela plenitude do gentil aqui, vamos lá. Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Romanos 11, 25. Olha o que ele diz aqui, ó. Isso aqui são palavras de Paulo, o primeiro mensageiro. Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo ou mistério, porque não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios hajam entrado. Essa plenitude do gentio, irmão, é as 7 eras. Começou com Éfeso e terminou com Laodiceia. Agora eu te pergunto, qual é o propósito? Qual foi o propósito de Deus usar 7 eras da igreja? Qual foi o propósito de Deus? Você sabe me responder essa pergunta, meu irmão? Qual foi o propósito para que Deus usou 7 igrejas, 7 anjos, 7 mensageiros? Aí você diz, não, irmão, ele usou 7 mensageiros, 7 igrejas para cumprir a sua palavra, tudo bem, mas qual foi a palavra? O que foi? Qual o propósito disso? Vamos ver o que é que a Bíblia diz, irmão, sobre isso. Primeiro vamos aqui para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 41 do Evangelho de Mateus. Mateus 13, 41. Certo? Vamos ver aqui qual foi o propósito de Deus usar as 7 eras da igreja. Qual foi o trabalho específico das 7 eras da igreja? Será que você sabia disso? Que você souber, você deixa aí nos comentários. Ei, irmão Deus, eu sabia. Que você não souber, você vai aprender hoje. Mateus capítulo 13, verso 41. Veja o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus capítulo 13, versículo 41. Veja só, olha aqui, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. A gente sabe que isso aqui está falando das eras da igreja. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Mateus capítulo 13, verso 41. Agora, Apocalipse. Vamos agora para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. Versículo 14 e o versículo 15. Apocalipse 14, 14 e até o 15 diz assim: e olheis que uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo. Esse outro anjo aqui é o 7º anjo. Ele sai da noiva, porque ele é o primeiro molho movido. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre uma nuvem: lança a tua foice e cega. E já vindo a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Agora, vamos voltar à minha pergunta. Qual foi o propósito de Deus usar 7 eras da igreja? Essas 7 eras da igreja, de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, ela preencheu 2.000 anos de história.
Agora, qual foi o propósito de Deus usar as 7 eras da igreja? Vamos lá, vamos ver o que o profeta nos ensina sobre isso. Mensagem A Semente da Discipância, parágrafo 19. Essa mensagem foi pregada em 1965, parágrafo 19. Da mensagem A Semente da Discrepância. Vamos ver o que, o profeta diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ele diz assim, ó. Note, no verso 41, os dois também muito parecidos. Tão parecido que nos últimos dias até que ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-lo. Digamos, os metodistas, ou batistas, ou os pentecostais, para separá-lo. Ele disse que ele enviaria seus anjos para separá-lo. Isso aqui é Mateus 13:41, ele está explicando. Um anjo está vindo para trazer a separação. Um anjo, olha, veja só. Ele aqui nessa escritura, nesse parágrafo, ele está ensinando tanto Mateus capítulo 13, verso 41, como Apocalipse capítulo 14, verso 14. Ele diz assim, ó. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. Ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Deus disse que enviaria os seus anjos nos últimos tempos, quer dizer, durante as eras. Não anjos descendo através daqui, porém anjos nos últimos tempos. Juntaria em molhos. Nós sabemos que isso é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, através das 7 eras da igreja. Você veja aqui que o profeta mostra aqui, ele explica num parágrafo só, ele explica 2 acontecimentos. O que aconteceu durante 2000 anos sobre as eras da igreja e o que também Apocalipse 14, verso 14, porque esse anjo que vem trazer essa separação, ele já veio. Ele não vai vir, ele já veio. Então, qual é o propósito das eras da igreja? Irmão, é fazer a colheita. É passar foice para fazer a colheita, fazer a separação. Esse foi o propósito, um dos propósitos que Deus usou 7 anjos e 7 eras da igreja. Fazer a separação, fazer a colheita. Parágrafo 52. Parágrafo 52 da mensagem A Semente da Discrepância. 52. Vamos lá, olha o que ele diz aqui, ó. Olhe, cada era produziu tal colheita. Cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isso. A nossa não é uma exceção. Nós temos a mesma coisa. É uma era com maior colheita. Irmão, a diferença nossa para as eras é porque a nossa é a maior colheita do que todas as outras juntas. Meu Deus. Nós estamos vivendo nesse momento agora, irmão. Então, esse é um dos propósitos que Deus usou 7 anjos e 7 igrejas, 7 eras, fazer a colheita. E hoje estamos vivendo na maior colheita. Ele diz, olha o que ele diz aqui, ó. Olhe, cada era produziu tal colheita. Cada era, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma produziu sua colheita. Cada era tem feito isso. E a nossa não é exceção. Aí você diz, mas peraí, irmão Jesus, mas que nossa era é essa? Nós estamos na era da vinda. Na era da cobertura. Nós temos a mesma coisa. É uma era com maior colheita do que todas as outras juntas. Pois este é o fim da história do mundo. Louvado seja Deus. Aí está, irmão. Isso aqui é o propósito de Deus usar 7 eras da igreja. De Deus usar 7 anjos para trazer uma colheita. Agora vamos ler outra escritura. Porque eu vou mostrar outro propósito. Por que as 7 eras da igreja? Por que Deus usou 7 eras da igreja? O primeiro propósito foi fazer a colheita. Agora, e o segundo propósito? Vamos aqui. Atos capítulo 15, verso 14. Atos capítulo 15,
Atos, todo mundo conhece essa escritura. Todo mundo conhece essa escritura, mas essa escritura é muito tranquilo para as pessoas. Atos, capítulo 15, verso 14. Simão relatou como, primeiramente, Deus lhe visitou o gentil. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou o gentil para tomar deles um povo para o seu nome. Atos, capítulo 15, versos 14. Mensagem não blasfemo. Mensagem não blasfemo de 1962, página 14. Página 14. Veja o que é que o profeta diz. Veja qual foi o propósito de Deus usar 7 eras da igreja. Primeiro propósito, fazer a colheita. Segundo, Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Meu Deus. Olha qual foi o propósito de Deus usar as eras da igreja. Edificar. Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse. Se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas essas virgens despertam. Todas essas virgens despertas. Elas despertaram. As virgens de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isso? Olha aí, irmão. Olha o propósito. Aqui o irmão Brana faz uma conexão de Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso 6. A parábola das 10 virgens. E acontece uma ressurreição. Meu Deus. Foi na 7ª era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui. Está vendo? Pois nisso, no decorrer dos anos, as eras, ele tem edificado uma noiva, feita uma noiva nascer, gerado a uma noiva na terra para Cristo. É da mesma maneira que ele gera esta noiva, ele tem gerado indivíduos. Então aqui está, irmão. Qual é o propósito de Deus usar 7 eras da igreja? Qual foi o propósito de Deus usar 7 mensageiros? Paulo, Lineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Branham. Foi para trazer uma colheita e para edificar uma noiva para Cristo. E quando Laodiceia termina, Cristo vem, porque o irmão Branham diz aqui que ele vem na 7ª era e ele produz o quê? Uma ressurreição. Meu Deus. Aí você vai dizer, então, irmão, isso aí é espiritual. Aí isso é com você. Eu acredito que teve uma ressurreição dupla, tanto espiritual como física. Os irmãos das eras, todos eles despertaram. Todos eles. Então, esse aí, irmão, foi um propósito de Deus ter usado as 7 eras da igreja. Agora, essas 7 eras da igreja já passou, acabou, terminou. A noiva de Cristo está fora de Laodiceia. A última era, nós estamos vivendo em outra era, depois da última era. Então, são outra era, não, é a era da cobertura, a era que veio cobrir a pirâmide, meu irmão. Agora, deixa eu ler aqui algumas coisas, irmão, que o profeta de Deus fala sobre Laodiceia. Eu queria começar aqui na mensagem A Festa das Trombetas. Preste bem atenção. Isso aqui é muito profundo. Parágrafo 64 da mensagem A Festa das Trombetas, que o irmão Branham pregou em 1964. Olha aqui. Irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção às palavras do profeta. Olha o que ele diz. 64, Festa das Trombetas. Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecoste. Agora, quando o irmão Branham diz a mensagem de Pentecoste, irmão, aí muitos dizem assim, tá vendo, irmão, que o irmão Branham, a mensagem do irmão Branham era pentecostal, mas esse Pentecoste que ele está falando aqui, irmão, não é aquele Pentecoste lá do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não. É um Pentecoste que foi paralelo àquele que aconteceu lá no ano 1906, na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. Charlie Paran, William Seymour e todos aqueles homens. Aí o irmão Branham diz, agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecoste, eu estaria na era de Laodiceia e isso não está certo. É por isso que os selos, irmão, quando o selo foi revelado, teve de acabar a era.
a mensagem, a brecha entre a zero selo, parágrafo 50 ou 55, teve de acabar. Porque isso não podia acontecer dentro de Laodiceia. Tá vendo? Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecoste, eu estaria na era de Laodiceia. Isso não está certo. E agora, meus queridos irmãos? Vocês que dizem que já está na era de Laodiceia. Não, nós estamos na era de Laodiceia. Compreende que não, isso não está certo. Então vocês não estão usufruindo da mensagem do dia, não. Vocês estão usufruindo de uma mensagem que já terminou. Domingo, irmão, eu quero vir aqui no canal e vou pregar uma mensagem titulada Outra Mensagem. Qual é o tipo de mensagem que nós estamos crendo hoje? Será que esse tipo de mensagem que nós estamos crendo hoje é o mesmo tipo que o irmão Brana trouxe dentro da era da Laodiceia? Domingo eu vou falar sobre isso. Mas vamos ver, veja aqui. Agora, se eu vier com a mensagem de Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Isso não está certo. Essa é a razão porque Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era, a era da igreja. Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria funcionado. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado, irmão. É por isso que nós vemos aí o tabernáculo, a condição é um porque eles estão fora. Eles estão dentro de Laodiceia, irmão. Eles querem trazer algo dentro daquela era, não pode. Não pode. Meu Deus. Vamos adiante aqui. Ainda na mensagem Festa de Trombeta, parágrafo 134. Nós estamos bem perto de terminar já. 134. Da mensagem A Festa das Trombetas. Veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Olha o que é que o irmão Brana diz. Isso é a revelação completa de Jesus Cristo. O irmão Brana dá uma palmadinha em sua Bíblia. Ele diz assim: os 7 selos tinham os mistérios ocultos. Parágrafo 134 da mensagem A Festa das Trombetas. De tudo que isso era. E deve abrir isso no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo. Quer dizer, na era, depois diz, no final do tempo, quer dizer, quando ela terminasse. Aí ele diz assim: graças a Deus. Isso não é uma pergunta, isso não é uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Graças a Deus. Isso encerrou a mensagem à igreja. Os selos encerrou aquele tipo de mensagem que o irmão Brana começou a pregar em 1933 até 1962. Tá vendo? Isso encerrou a mensagem à igreja. E isso a encerrará. Quando eles olham para trás e vê o que tem sido e vê onde tudo isso foi trazido, isso a encerra a era da igreja. Acabou a Laodiceia. Acabou as eras. As 7 eras da igreja já passou, irmão. E encerrou aquela mensagem que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi o tipo de mensagem que o irmão Brana começou a pregar de 1933 até 1962? Que você sabe, deixa aí no rodapé. Deixa aí nos comentários do YouTube. Que domingo eu vou trazer um assunto baseado nisso. Tá vendo só? Vamos adiante. Vamos aqui com o profeta de Deus. Eu quero ler aqui mais um parágrafo. Nós estamos bem perto de terminar. O tempo da colheita. Tempo da colheita de 1964. Eu quero ler o parágrafo 308. Olha o que é que o profeta diz, ó. Aqui, ó, 308 ao 309 da mensagem O Tempo da Colheita. Vamos ver o que é que o profeta diz aqui. Olha o que é que ele diz. Observe. A semente da serpente foi produzida pelo afastamento da primeira erva da palavra. Observe. A semente da serpente foi produzida pelo afastamento da primeira erva da palavra. Então, quando Eva se afastou da palavra, ela produziu a semente da serpente. E o profeta diz: a segunda Eva faz a mesma coisa em Niceia. Olha, aí diz assim: Roma. E o que ela tem? Um punhado de filhos denominacional. E isso, irmão,
Muitos quando lê isso, dizem, não, isso acontece só com a testemunho, com a Assembleia. Não, isso aqui está acontecendo dentro da mensagem. Um punhado de filhos denominacionais. Olha, e o que ela tem? Um punhado de filhos denominacionais. Isso é certo? Ó, é uma moralmente bom. Aí o Mombrani, é moralmente bom, claro, ótimo. Mas é isso, morte através de seus credos. Então isso produz morte, irmão. E quantos pregadores dessa mensagem estão mortos espirituais? Meu Deus. Só Deus tem a misericórdia de nós, irmão. Porque isso está acontecendo dentro da mensagem. Irmão, eu não estou mais preocupado com Assembleia de Deus, não, com bater. Não, agora é aqui dentro. O problema está aqui dentro. O diabo não está ligando para lá, não. O diabo está atacando aqui agora. Olha. E o que ela tem? Um punhado de filhos denominacionais. E bota na cabeça, o irmão Breno diz que denominação é um espírito, viu? Isso é certo, ó. É moralmente bom, claro, ótimo. Mas é isso, morte através de seus credos. Irmão, cheio de credo dentro da mensagem. Tem aqueles que creem, olha, tudo já cumpriu. É um credo, é um dogma. Tudo já se cumpriu. Tem aqueles que dizem, não, o irmão Brana tem de ressuscitar numa ressurreição, numa pré-ressurreição, numa ressurreição isolada, para revelar os trovão, revelar o novo nome, cumprir a visão da tenda. Outro credo. Isso é outro credo dentro da mensagem. E tem aqueles que dizem, não, é lá na batalha do Armagedon que a palavra vai se abrir. A palavra só vai se abrir na batalha do Armagedon, irmão. Outros dizem, não, os selos só vai se abrir no dia que a noiva vai subir no rapto. Ora, que o selo não foi aberto e só vai se abrir quando a noiva vai subir no rapto? E qual o proveito tem dos selos se abrir quando a noiva subir no rapto? Então são credos. E o que isso produz? Filhos denominacionais dentro da mensagem. E produz morte espiritual, separação de Deus. Meu Deus. 309, irmão Braniço. O mesmo agora. Tá vendo? Olha o que ele fala. O mesmo agora. A revelação de Caim da palavra fez a mesma coisa que estas fizeram. O quê? Prometeu no fim dos tempos. Prometeu esta Eva agora. Ouça atentamente agora. Estou concluindo. O que prometeu esta Eva no fim dos tempos? Riqueza, Laodiceia, grandes nomes, grandes pessoas, riqueza, mas estão mortos. Nua. E não sabe disso. Olha o que ele diz agora. Foi assim que a era da igreja terminou. Oh, acabou-se. Acabou-se a era da igreja, irmão. Acabou-se. Terminou. Já passou. A noiva agora, a noiva. Deus só está tratando com a esposa de Cristo. Deus está agora tratando com a esposa de Cristo. Foi esse o propósito dele usar 7 mensageiros e usar 7 eras. Primeiro propósito, fazer uma colheita. Esse foi o primeiro propósito. Segundo propósito, edificar uma noiva. Aí quando chegou em 63, no dia 28 de fevereiro, ele veio e houve o quê? O casamento. Louvado seja Deus. Eu quero ler o último parágrafo da mensagem. O último parágrafo para a gente encerrar a nossa pequena e humilde palestra. Aqui na mensagem, Porque a Pequena Belém, essa mensagem ele pegou em 63. Em 1963. Parágrafo, deixa eu ver aqui, 90... Aqui, parágrafo 96. Parágrafo 96. 96 da mensagem Por que a Pequena Belém. Esse aqui vai ser o último parágrafo que eu vou ler. Veja o que o irmão Brano diz. Que bela figura que é a de Cristo hoje, um fugitivo. Olha, ele está acompanhando aqui a mesma coisa que aconteceu com Davi, lá no passado. Que bela figura é a de Cristo hoje, um fugitivo? Ele é. Agora, você diz, isso não pode ser. Bem, você crê na Bíblia? É isto. A Bíblia diz, na era da igreja de Laodiceia, que Cristo está do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar à sua própria igreja. Meu Deus. Um fugitivo.
algo recusado, rejeitado. E a palavra e o Espírito Santo são rejeitados. Isso é certo. Não se pode entrar lá. Olha o que o irmão Branco disse. Não se pode entrar lá. É lá onde, irmão? Na era de Laodiceia. Se você o receber, você tem de sair de lá para obtê-lo. Irmão, olha que coisa tremenda, irmão. Olha que... Deixa eu ler mais uma vez isso aqui, ó. Preste bem atenção às palavras do sétimo anjo. Que bela figura que é de Cristo hoje em um fugitivo. Ele é. Agora você diz, isso não pode ser. Bem, você crê na Bíblia? É isso. A Bíblia diz, na era da igreja de Laodiceia, que Cristo está do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar à sua própria igreja. Um fugitivo é algo recusado e rejeitado. E a palavra e o Espírito são rejeitados. Isso é certo. Não se pode entrar lá. Não se pode entrar lá. Se você o receber, você tem de sair de lá para obtê-lo. Você tem de sair para ele. Ele não pode entrar. Eles estão assim fechados nos seus credos. Eles não deixam você pregar para eles essas coisas. Eles não deixam você crer nessas coisas. Meu Deus. Não tem mais o que explicar, irmão. Não. Eu não posso, não tem mais nada para falar aqui. Para você receber Cristo hoje, você tem de sair de Laodiceia, irmão. E só sai de Laodiceia quem faz parte da noiva, quem faz parte da esposa de Cristo. Que você faz parte da igreja, que você faz parte das virginécias. Agora tem umas virginécias que ela recebe do intelecto e sai. Ela só sai no intelecto, mas no coração está lá em Laodiceia ainda. Então, para você receber Cristo, meu Deus, quantos pregadores da mensagem que anda com a Bíblia, hein? Que anda com a Bíblia debaixo dos braços, hein? Com a Bíblia debaixo dos braços, com a mensagem do profeta, irmão Brana, e não tem Cristo. Porque eles rejeitaram Cristo, eles rejeitaram o que Deus está fazendo. Por isso que o profeta foi bem claro, que muitas pessoas louvam a Deus no que ele fez, louvam a Deus no que vai fazer, mas ignora no que Deus está fazendo. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus tenha misericórdia de nós, para que você, irmão, que na realidade, que você faz parte da noiva, que você crê nessa mensagem, então saia de Laodiceia para receber Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. E você, quem não se inscreveu, vamos ajudar o irmão Jailson, se inscrever no canal HMTV, Jailson HMTV, dê o like, aperte o sininho e compartilhe isso com seus amigos e irmãos, tá bom? Que Deus abençoe e, se Deus permitir, domingo estarei de volta aqui no canal Jailson HMTV. Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.